Muito boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez pela vossa participação e vamos dar início a esta nossa sessão ordinária de setembro com o período de intervenção do público e eu dou a palavra à munícipe Patrícia Pereira para a sua intervenção. Patrícia Pereira não está? Temos a inscrição de Patrícia Pereira. Se não está, vou dar a palavra ao munícipe António Neves Santos para que faça a sua intervenção. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os presentes e os que nos seguem em casa através dos meios digitais. Vou começar a minha intervenção referindo que no dia 27 de maio, denunciei a condenação do município por diversas violações, entre elas o assédio moral continuado durante anos à doutora Helena Cruz, diretora da Biblioteca Municipal, 2002 a 2009. Desde essa intervenção, à exceção da CDU, tem sido ensurdecedor o silêncio dos membros da Assembleia Municipal numa atitude de injustificável e intolerável indiferença perante queixas tão graves como esta, que não podem ser normalizadas com a permissividade dos representantes dos sanjoanenses. A Assembleia, cujas responsabilidades deliberativas, mas também fiscalizadoras da atuação do município, antecede a defesa de valores fundamentais e princípios de consciência individual e coletiva que deviam fazer desta comunidade um exemplo. Não devem ser os cargos a fazer as pessoas, mas sim as pessoas a fazer os cargos, como foi o exemplo de Juiz Gil. Que sinal está a ser enviado à comunidade sanjoanense em geral e aos trabalhadores do município em particular sobre o que poderão esperar de Vossas Excelências e dos partidos que representam em caso de violação tão grave? Não pode haver trabalhadores de primeira e de segunda no que aos direitos fundamentais diz respeito. O silêncio não pode tolher a representação democrática da comunidade sanjoanense, nem a sua opinião pública, nem alguma comunicação social que insiste em omitir o que é relevante e por demais evidente como notícia nesta Assembleia. Trata-se de uma condenação, senhoras e senhores, por violação de direitos fundamentais de uma trabalhadora de mérito do município durante anos que lhe custou a saúde e a reforma antecipada por invalidez em condições precárias para si e para o seu agregado, por atuação dolosa e negligente do município e seus agentes identificados. Até quando poderão Vossas Excelências continuar em silêncio, sem intervir, tendo conhecimento daquilo que se passou? É aqui nesta Assembleia que vem confrontar as responsabilidades do município, o seu Presidente, os deputados municipais, antigos e atuais vereadores do PS e do PSD-CDS, que sabiam o que estava a acontecer na Biblioteca desde 2009. O que fizeram ativamente no âmbito das suas competências para questionar comportamentos, impedir abusos, apurar responsabilidades, fazer cumprir a lei e os códigos de ética do funcionalismo público, de modo a limitar eventuais consequências como as que vieram a ocorrer na vida e na saúde da vítima. Ao contrário da narrativa que o Sr. Presidente tem defendido, o assédio à trabalhadora não se esgotou nas presidências anteriores. Manteve-se na prática até o seu último dia de trabalho no município durante esta presidência, uma vez que não viu o reconhecimento das infrações e a devolução das funções com autonomia sentenciadas, que não pôde retomar por ter sido reformada por invalidez por responsabilidade da atuação do município, como apontou o referido tribunal. Durante estes 4 anos, o Sr. Presidente continuou a não atuar firmemente perante o assédio moral que enxovalha o nosso município em virtude de algumas omissões. Desde o início que o Sr. Presidente referiu publicamente as responsabilidades de executivos anteriores na procedência do processo, como o fez aqui nesta Assembleia, não atuando perante a denúncia do que continuava a passar-se na sua divisão da cultura pelo orteci diretamente responsável. Não foi assegurada a conformidade da legalidade com a normalidade do desempenho e da autonomia das funções da trabalhadora, como sentenciou o Tribunal. Foi infringida a lei, nomeadamente a Lei 73/2017, de Prevenção e Proteção das Práticas de Assédio, quando, com conhecimento formal dos factos, não instaurou processo disciplinar à chefia de Divisão da Cultura para apurar os alegados comportamentos e responsabilidades que lhe foram denunciados após a sua eleição,
no processo mais grave de assédio moral contra uma trabalhadora do município. Com essa atitude parcial, contrária ao Código de Conduta para os trabalhadores do município, que instituiu, não protegeu os direitos humanos e laborais da trabalhadora assediada, nem os interesses da imagem e reputação do município. Esta conduta negligente do município, durante anos, de comportamentos humilhantes e vexatórios, veio agravar as condições de saúde da trabalhadora, originando a sua reforma precoce por invalidez em maio de 2021, conforme é mencionado na sentença judicial e atestado pela Caixa Geral de Aposentações. Não foi cumprido o que afirmou na Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2018, sendo o guardião da legalidade das relações laborais na Câmara Municipal. Se me for participada qualquer situação que se enquadre no conceito de assédio, será objeto dos devidos procedimentos legais. Foi outra omissão que permitiu que a chefia de Divisão da Cultura fosse promovida a um cargo de direção superior fora do município, em dezembro de 2019, sem qualquer investigação formal interna a que a lei obrigava perante a denúncia. Ainda assim, sabendo da gravidade dos factos e da condenação do município, recorreram em junho de 2021 com a mesma argumentação pela qual foram julgados e condenados, cujo texto indecoroso deveria ser partilhado com os membros desta Assembleia de forma transparente para confrontarem e ajuizarem a verdade. Deve concluir a sua intervenção, passaram 5 minutos. Concluo já, Sr. Presidente. Não para defender os alegados interesses do município, mas como expediente processual para arrastar o inevitável. Depois da condenação em março de 2021 e até ao momento, ninguém do Executivo, Presidência e Direção teve uma atitude pública de condenação desta desumanidade, de apoio à trabalhadora precocemente inválida por responsabilidade do município, nem um pedido de desculpas pelas lesões sofridas no desempenho de funções públicas que seria ao mínimo admissível. Mais uma vez, não se seguiu o exemplo de Sampaio. Entre o partido e os valores, salvou-se o partido. Sr. Presidente, só tenho um parágrafo e concluo já. Sr. Presidente, foram cometidos atropelos a direitos fundamentais de uma trabalhadora do município que resultaram na sua invalidez decretada, que põe em causa a honorabilidade exigida aos titulares do cargo que lhe foi confiado. Não pode ficar este sinal inesperado de incoerência, de sinuosidade injustificável, de parcialidade perante a comunidade sanjoanense no momento em que é reeleito. Nada do que disser pode justificar a continuidade desta infeliz bravata para com a trabalhadora, insistindo em empurrar com a barriga política, com a barriga jurídica, uma anterior responsabilidade evidente do município, conforme julgado e sentenciado tão claramente em tribunal. Até porque carecem de apuramento os verdadeiros responsáveis pelos atos condenados, que lesaram a imagem, a reputação e o erário público, aos quais o município pode e deve pedir explicações e ressarcimento. Estando em causa a responsabilidade social do município na promoção da qualidade de vida da trabalhadora e de seu agregado, que trouxe mérito reconhecido publicamente ao município, peço-lhe que ponha termo imediato a esta contenda desigual de meios e recursos materiais. Perante isto, perante os sanjoanenses e esta Assembleia, já não há mais palavras, urgem as atitudes responsáveis dos presentes. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigada pela sua intervenção. Dou a palavra à munícipe Ana Couto. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal. Boa noite, senhores. Sou a cidadã Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e hoje falo sobre um tema, uma causa, a causa animal SJM. Sou voluntária de rua da causa animal, sou cuidadora de colónias de gatos na nossa cidade. Sou, como algumas cidadãs, cuidadora oficial do município. Ser cuidadora de rua é exercer voluntariado a uma causa que na nossa cidade é praticamente desconhecida. Nestas eleições autárquicas que se realizaram pela primeira vez, todos os partidos candidatos, com exceção de um, todos reconheceram a causa animal como causa a ser tratada. As voluntárias agradecem ao Bloco de Esquerda, pois foi o único partido que não teve pudor, receio nem preconceito de nos ouvir e mostrar.
O PS nunca se disponibilizou durante os 4 anos, nem durante a campanha, para ouvir as cuidadoras. Por incrível que pareça, é verdade. Agradecemos ao Bloco por ter visitado o albergue, um equipamento municipal realizado num OP, apesar de ter feito a visita do lado de fora, o que não compreendo, nenhum outro partido se mostrou interessado em ver como vivem os nossos patudinhos. As cuidadoras de colónias são cidadãs iguais a todos vós. Só perceberam antes que existem na cidade outros seres, responsabilidade de todos que merecem viver com dignidade. Não são extremistas, nem maluquinhas, nem ETs, como alguns afirmam. Posso dar muitos exemplos, começando por mim. Deixei uma profissão confortável a todos os níveis para cuidar do meu pai quando a minha mãe faleceu. Cuidei do meu pai durante 6 anos. Sou voluntária no Banco Local de Voluntariado. Colaborei no cheque veterinário da nossa junta, na apanha da fruta solidária, no centro de vacinação de Covid. Procuro responder sempre que solicitada. Sou doadora regular de sangue. Como podem verificar, sou normal, igual a todos vós. Neste nosso município, portanto, como todas as outras voluntárias, merecemos o respeito e a consideração do mesmo. Durante 2020 e 2021 foram realizadas algumas coisitas neste nosso município no que diz respeito a esta causa. Em 2020, as voluntárias e a nossa médica veterinária municipal, doutora Vera, trabalharam em parceria para a elaboração da ficha de inscrição de cuidadoras de colónias oficiais, a elaboração do plano de gestão de colónias sede em São João da Madeira e o manual de procedimentos e boas práticas na gestão de uma colónia. Em 2021, juntou-se à causa a nossa provedora de animais, a Dona Ângela. Foram identificadas as colónias, a maioria dos gatos das colónias são resgatados e levados ao canil intermunicipal pelas cuidadoras, às terças e quintas, quando há vaga, pois o canil esteriliza cães e gatos de associações e esteriliza gatos de rua de 6 concelhos. Venho aqui, hoje, pedir a vossas excelências condições de podermos realizar o nosso voluntariado. Pedimos identificação com sinalética municipal da colónia de gatos, pontos de alimentação à Casa do Gato, esterilização dos gatos em parceria com clínicas da cidade onde os gatinhos podem fazer o recobro. Queremos agradecer à nossa provedora a doação de 250 € para a esterilização com tempo de recobro numa clínica da cidade de 5 gatinhas de rua. Vacinação, desparasitação, não se compreende que a doutora Vera tenha que pagar do seu bolso a desparasitação. Cuidados médicos veterinários em doença ou acidente dos animais em rua, em clínicas parceiras. Alimentação e abrigos municipais. Queremos agradecer à senhora provedora porque pela primeira vez temos ajuda na alimentação dos gatos de rua com parcerias realizadas por ela. Todos estes pontos estão inseridos no plano de gestão de colónias sede. Há que fazê-los cumprir. Pedimos a criação de um espaço para albergar gatos em processo de adoção. Queremos agradecer à senhora provedora e à doutora Vera, pois através delas conseguimos a adoção de alguns gatinhos resgatados às colónias. Pedimos também o tratamento dos cães de rua, matilhas, alimentados em comedouros públicos, como refere a nossa provedora, quando cuidados e tratados deixam de viver em matilhas, tornando-se animais comunitários. Pedimos pombais contraceptivos. Pedimos a criação de um regulamento que não existe para resgate e tratamento de animais de rua, doentes e feridos. Pedimos a criação de uma equipa de resgate animal. Pedimos informação e formação aos funcionários municipais, Sr. Presidente da Câmara, responsáveis pela área, por exemplo, formação em gestão de conflitos, desenvolvimento pessoal e criação de parcerias. Pedimos informação e formação aos municípios nesta área causa animal. Pedimos que no próximo orçamento estes custos estejam aí representados. Pedimos que o município contribua para ajudar e não para complicar. Obrigado. Muito obrigado. Posso deixar aqui os documentos que eu gostava que chegassem? Pode fazer, sim. Muito obrigada, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito boa noite, Sra. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores membros da Assembleia Municipal, membros do público e da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, eu quero agradecer as intervenções que aqui foram protagonizadas. Relativamente à primeira intervenção, queria reiterar o que tenho vindo a dizer sobre este assunto, que é muito difícil, muito complexo. Naturalmente que eu sou profundamente sensível
à situação de saúde da trabalhadora municipal aqui em causa, que lamento profundamente, como todos nós, mas formei o entendimento que entendi ser, nesta matéria, o mais correspondente aos meus deveres funcionais do cargo. Tratando-se de factos pretéritos, tratando-se de factos que estavam a ser analisados num tribunal por alguém independente, imparcial, por um juiz, entendi que a melhor decisão para o interesse público e para os intervenientes era justamente a de permitir que fosse um juiz imparcial, isento, um Tribunal da República, a apreciar o caso. O Tribunal demora. Este processo demorou imenso no Tribunal. Houve uma sentença de primeira instância, dada por quem de direito, por um tribunal, uma entidade imparcial, isenta, que julga o caso de acordo com as regras do processo e do contraditório aplicáveis. O Tribunal decidiu, em parte, favoravelmente à Câmara Municipal, em parte desfavoravelmente à Câmara Municipal. Na parte em que o Tribunal decidiu desfavoravelmente à Câmara Municipal, a Câmara Municipal decidiu apresentar recurso, o que é normal num processo judicial. Há de haver uma sentença, há de haver uma decisão final do processo, dada novamente por juízes imparciais, isentos e independentes, que vão julgar os casos de acordo com a prova produzida. E, portanto, essa decisão, qualquer ela que seja, obviamente que a Câmara irá cumpri-la. Como já cumpriu, durante este mandato, decisões que condenaram a Câmara, relativamente a questões de pessoal, cumpriu-as integralmente e irá cumpri-las integralmente. Eu percebo que quem é parte num processo queira acelerar e antecipar as decisões e queira encerrar os processos, mas nesta situação em concreto entendi que era conveniente para todas as partes e para o interesse público, para a transparência do processo até, que fosse um juiz livre, isento e independente a decidir. Foi este o critério básico e fundamental da decisão. Não pratiquei nenhum ato de assédio contra nenhum trabalhador, nem nenhum membro do Executivo o praticou, deste Executivo o praticou. Os factos que ocorreram no passado, o Tribunal há de se pronunciar sobre eles definitivamente quando apreciar o recurso. Nós respeitamos os trabalhadores. Durante este mandato tentamos melhorar a condição dos trabalhadores, designadamente até celebrando um acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, acordo esse, aliás, que foi aprovado por unanimidade de todos os partidos políticos na Câmara Municipal e que foi um passo muito importante para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores no nosso município. Espero que o desfecho do processo seja rápido e célere para que, de uma vez por todas, esta questão fique encerrada e que se obtenha a paz jurídica que todos merecem, independentemente da decisão. A decisão é do Tribunal. O Tribunal julgará de acordo com os factos, com a prova e de acordo com o direito. Mas é importante que haja uma decisão para que a paz jurídica, qualquer ela que seja, se instale e o assunto seja definitivamente encerrado. É o que eu desejo. Relativamente, sem qualquer acrimónia, sem qualquer rancor contra quem quer que seja. Relativamente à intervenção da senhora Ana Couto, que ouvi atentamente e que saúdo pelo seu ativismo nesta causa e noutras causas, apenas tenho que discordar de si quando diz que o PS, e eu creio que aí estava-se a referir a este Executivo, que é do PS, nunca a ouviu em 4 anos. Portanto, se houve pessoa que foi ouvida em 4 anos, foi a senhora.
E, portanto, eu penso que era a mesma pessoa que está aqui hoje à sua frente, que esteve aqui durante 4 anos e, portanto, foram inúmeras as conversas e as reuniões que mantivemos com as representantes da causa animal, não só a senhora, mas outras pessoas e entidades da causa animal. A senhora não tem o monopólio da defesa da causa animal na nossa cidade. Ninguém tem. E, portanto, há uma coisa que é certa, de facto, houve um progresso muito significativo nas medidas ligadas à causa animal na nossa cidade, em consonância com a evolução que se verificou a esse respeito na nossa sociedade e também na lei, e, portanto, eu penso que o balanço é muito positivo. Portanto, eu não vou agora aqui enumerar as medidas, todos as conhecem e sabem, muitas delas foram aprovadas até nesta Assembleia, como a Provedoria dos Animais de São João da Madeira, que tanto elogiou, como o regulamento de esterilização, a ampliação no canil, a instalação da primeira colónia na Avenida do Brasil, olha, que até está em frente à minha casa, está a ver? Eu vejo-o todos os dias, todas as manhãs, lá, a cuidar dos animais e fico muito satisfeito por isso. É assim que eu acordo, digamos assim. É ver a dona Ana Couto a tratar dos nossos gatos, e já temos mais 2 colónias prestes a ser instaladas na nossa cidade. Portanto, está a ver, mais uma boa notícia. E eu queria dizer que sobre as ações de sensibilização, o regulamento da provedora dos animais prevê uma verba, e está previsto no orçamento uma verba de 2.500 euros, está previsto em orçamento, para a senhora provedora levar a cabo ações de divulgação e de sensibilização, e, portanto, está na disposição da provedora dos animais gerir esta verba para esses efeitos. Portanto, espero que continue a sua luta e com o seu empenho. Nós cá estaremos, na medida daquilo que a lei prevê e que o orçamento permite, definir as prioridades, porque é o nosso dever, os recursos são escassos, e, portanto, quando os recursos são escassos têm que se definir prioridades, depois somos julgados por elas, mas cá estaremos para ouvir e para aplicar na medida dos parâmetros que defini. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, no período antes da ordem do dia, eu dou a palavra aos representantes, ou a um representante da coligação, para a apresentação de 2 votos de louvor, julgo eu, que querem apresentar. Portanto, tem a palavra o Sr. Manuel Luís. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, o motivo que me traz aqui não se prende com outra situação e penso que houve aqui algum equívoco, eu levantei a mão e em princípio o que me traz aqui é muito simples. Portanto, o resto, a Senhora Presidente deu uma palavra. Sim, eu estava a dar a palavra para a apresentação de 2 votos de louvor que me pediram por parte da coligação. Então, se não se importa, ou eu retiro-me... Sim, eu pensei que o Sr. Manuel Luís ia fazer isso em nome da coligação. Portanto, eu dou a palavra, então, se não se importa, ao elemento da coligação que vai apresentar esse voto. Embora eu depois queira a palavra, mas... E depois, exatamente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Então, venho aqui apresentar um voto de pesar dirigido ao Comendador Armando Silva, que passo a ler. A bancada do PSD-CDS-PP da Assembleia Municipal de São João da Madeira associa-se à dor da perda da família de Armando Silva, 101 anos, detentor da Medalha de Mérito Municipal e da Comenda de Mérito Industrial, distinção que lhe foi atribuída pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, em 2014, pelo sucesso alcançado com a empresa de calçado que fundou em 1946.
nome incontornável do calçado português e fundador da empresa com o seu nome, foi ao longo de muitos anos uma figura estimada no meio local e nacional. O seu percurso no seio industrial foi extremamente relevante e contribuiu para o prestígio nacional e internacional de São João da Madeira. Tendo trabalhado até aos 94 anos, Armando Silva nunca viu na idade impedimento para uma visita frequente às instalações da empresa, só interrompida nesta fase terminal da sua vida. Faleceu a 3 de setembro, deixando para trás todo um legado de inspiração e de dedicação que dificilmente será esquecido. Nesse sentido, os membros da bancada do PSD, CDS-PP da Assembleia Municipal de São João da Madeira prestam-lhe aqui uma singela homenagem, reforçando as condolências extensivas a todos os familiares e amigos, manifestando grande pesar por esta perda, que no fundo é também de toda a cidade. Obrigada. Muito obrigada. Eu dou a palavra então ao deputado Gonçalo Fernandes e depois tecer-se-ão os comentários aos mesmos. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Voto de louvor ao vice-almirante Henrique Gouveia Melo. A 11 de março de 2020 foi declarada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde a situação de pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19. Uma das armas utilizadas no combate a esta pandemia foi a vacinação da população portuguesa em larga escala. Facto este que permitiu a imunização de grupo com a consequente retoma dos atos sociais e económicos que estão necessários nesta fase da vida nacional. Nomeado coordenador da Task Force da vacinação em Portugal, o vice-almirante Gouveia Melo liderou uma equipa que fez com que até à data 85% da população portuguesa tenha tido acesso ao programa completo de vacinação. Nas palavras do bastonário da Ordem dos Médicos, a liderança do vice-almirante foi determinante para colocar Portugal num caminho de exemplo no que à vacinação diz respeito, reforçando a confiança na ciência, na medicina e nas vacinas. A elevação, a capacidade de trabalho, o sentido de missão, a estratégia e o planeamento revelados ao longo destes meses foram essenciais para Portugal atingir a meta de 85% de população vacinada. Revendo-se nesta posição, a bancada da coligação na Assembleia Municipal de São João da Madeira entende ser de toda a justiça a atribuição de um voto de louvor ao vice-almirante Henrique Gouveia Melo pelo serviço prestado a Portugal e aos portugueses, colocando o país como referência mundial no que respeita ao processo de vacinação. Nestes termos, propõe-se a aprovação pela Assembleia Municipal de São João da Madeira do presente voto de louvor ao vice-almirante e que, após a aprovação, este voto de louvor se dê a conhecer ao próprio e às entidades nacionais de saúde, nomeadamente à Sra. Diretora-Geral da Saúde, Doutora Graça Freitas, e à Sra. Ministra da Saúde, Doutora Marta Temido. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodolfo Andrade, em relação a esta matéria que pretende intervir, certo? Então, por favor, tem a palavra. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Eu vou tecer considerações sobre os dois documentos aqui apresentados. Sobre o primeiro, não há muito a dizer. É reconhecido, e nós revemos nas palavras que a Bruna disse aqui sobre o Sr. Armando Silva. O Sr. Armando Silva é um homem, um empresário, um ser humano reconhecido e com uma história invejável até. Foi uma grande perda para o setor de calçado, uma grande perda para a cidade, uma grande perda para a sociedade em geral, e nós revemos-nos em tudo aquilo que aqui foi dito e associamos-nos, obviamente, ao voto de pesar que aqui foi apresentado. Sobre o documento que o Gonçalo apresentou,
temos consciência de todo o trabalho que foi feito pelo Almirante e pela sua equipa em prol da sociedade, em prol da vacinação, em prol do combate ao Covid. Apenas uma pequena, vamos votar obviamente favoravelmente este documento, apenas uma pequena sugestão para enriquecer este documento, que é também congratular, porque sem ele as vacinas nunca teriam sido dispensadas. O Serviço Nacional de Saúde foi um grande organismo no meio disto tudo. Reconhecer o valor que o Serviço Nacional de Saúde teve, tem e terá, obviamente, no futuro da sociedade portuguesa, a importância que o Serviço Nacional de Saúde tem para todos nós e porque sem este Serviço Nacional de Saúde o Sr. Almirante não teria, obviamente, as vacinas que foram dispensadas. Portanto, não quero desvalorizar o documento, muito pelo contrário, acho que seria importante nesse documento, e eu não tenho de cabeça o documento, obviamente, não só o lendo, mas referir a importância do Serviço Nacional de Saúde. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente também pretende usar a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, para significar que a Câmara Municipal se associa aos dois votos apresentados. Relativamente ao Comendador Armando Silva, transmitir também o nosso profundo pesar e consternação pelo seu falecimento. Dizer que foi alguém que contribuiu imenso para o prestígio e para a reputação nacional e internacional da nossa cidade, liderando uma empresa de calçado de grande qualidade, construindo uma marca que afirmou Portugal no mundo, que afirmou São João da Madeira no mundo e São João da Madeira em todo o território do nosso país. Um exemplo de empreendedorismo, de bondade, de generosidade e um exemplo também de resistência, de longevidade que deve ser apresentado aos mais jovens. Portanto, associamos completamente a este voto. Já tivemos a oportunidade também de transmitir publicamente o pesar da Câmara Municipal a esse respeito. Quanto ao Sr. Almirante, também nos associamos ao voto e aproveito esta oportunidade para recordar que convidei o Sr. Almirante a visitar São João da Madeira e o nosso centro de vacinação. Essa visita ocorreu, foi extremamente importante para o pessoal do Serviço Nacional de Saúde, o pessoal do município que trabalha e trabalhou nesse centro. O Sr. Almirante esteve em São João da Madeira durante um dia. É uma personalidade absolutamente extraordinária e o seu papel foi, de facto, extremamente importante nesta tarefa e neste combate. E eu penso que a história do nosso Centro Municipal de Vacinação não ficaria completa se essa visita não tivesse ocorrido a São João da Madeira, e ela foi, de facto, muito estimulante para a moral de todos os que lá trabalham. O nosso Centro Municipal de Vacinação administrou até ao dia 26/9, vi agora os dados que me são reportados diariamente, administrou até ao dia 26/9, tenho dados só até ao dia 26/9, 56.989 doses de vacina, o que corresponde a um movimento de mais de 40 mil pessoas, de São João da Madeira, de Ovar, de Oliveira das Meias, de Valdecambra, de Santa Maria da Feira, do Porto. Muitas pessoas procuraram São João da Madeira pela qualidade do serviço que aqui foi prestado. Isso é muito importante para a nossa cidade, para o prestígio também da nossa cidade, e é um facto que nesta ocasião também gostaria de assinalar. Portanto, a Câmara associa-se completamente a estes votos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu então proponho, se bem entendi, o Partido Socialista associa-se ao voto de pesar apresentado pela coligação e eu pergunto se alguém pretende votar contra ou se podemos apresentá-lo por unanimidade ou por maioria. Portanto, isto no sentido de fazer a apresentação desse mesmo voto. Alguém se pretende manifestar neste sentido? Podemos... Sim. Exatamente. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Então o voto é aprovado por unanimidade. Eu não percebi... Está bem. Não houve votos contra nem abstenções, portanto, a totalidade é a favor. Está aprovado por unanimidade. Em relação ao voto de pesar, ao voto de louvor, peço desculpa, o Sr. Deputado Rodolfo Andrade sugeriu que se acrescentasse também o trabalho do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente em relação ao processo de vacinação. Não sei se a coligação aceita fazer acrescentar esse ponto. Aceita. Aceitam acrescentar. O mesmo está posto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também. Eu agora gostaria de fazer uma intervenção. Vou-me dirigir para você. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, à mesa, Srs. Deputados, Srs. Munícipes, Comunicação Social, muito boa noite a todos. Eu estou aqui neste momento para lembrar que foi há 4 anos que me apresentei perante vocês para ter início nesta minha atividade política, para a qual não estava preparada, mas motivada no sentido de fazer o melhor pela nossa sociedade e desenvolver projetos que pudessem servir essa mesma comunidade. Neste momento não posso deixar de agradecer a forma como esta Assembleia se portou durante todo o tempo em que eu fui Presidente da mesma, com o respeito por todos, pela diversidade das ideias, pela cada um no seu estilo, cada um defendendo os seus ideais, mas com o valor máximo de respeito por todos, que julgo que nesse sentido fomos exemplares e eu não posso deixar de agradecer. Agradeço também o apoio que tive da parte de todos os serviços da Câmara, sem exceção, começando pelo serviço de apoio que me foi dado na Assembleia Municipal, no início, a Dona Madalena e o Sr. Maia, depois da Dona Adelaide, que está neste momento aqui, é a técnica que dá o apoio e sem os quais nós não poderíamos contar com a eficácia dos trabalhos. Nas funções mais tradicionais da Assembleia Municipal, de fiscalização e de deliberação, o papel desta Assembleia foi absolutamente exemplar, como disse. Mas, para além desse papel, também desempenhei o papel motivador de projetos que entendo são importantes no serviço cívico da nossa cidade. E nesse papel o contributo do Executivo, em especial da educação, mas também de todos os outros, foi essencial para que o projeto educativo municipal fosse concretizado
entendo, sem falsas modéstias, mas com orgulho, que foi muito bem sucedido. Conseguimos que a comunidade escolar participasse em projetos de celebração da nossa história nacional e local, e fizemos com isso, fizemos com que os nossos jovens estivessem mais participativos nesta mesma história, mais atentos a ela e possivelmente também com mais motivação para a mudar para melhor. Essencialmente, essa motivação foi feita também através do trabalho da Assembleia Municipal Jovem. Foi um trabalho que vai ser naturalmente continuado, mas ao qual eu não posso deixar de agradecer aos jovens são-joanenses e à comunidade educativa, para além daqueles a quem eu também já agradeci. Este trabalho não pode ficar em vão. Portanto, os ataques à democracia vão acontecendo, e entendo que é muito importante que nós tenhamos ações desta ordem neste papel da Assembleia Municipal, de forma a que os nossos políticos sejam os políticos que todos nós pretendemos, que são os políticos que fazem acontecer, fazem com que o país se torne melhor e que fazem com que cada cidadão possa ser feliz na sua comunidade. Nós não esqueceremos esse papel, mas eu aqui neste momento compete-me apenas, como final deste mandato, agradecer a todos aqueles que para isso contribuíram e dizer que estou pronta para continuar e para continuarmos a fazer mais e melhor. Saúdo também e despeço-me daqueles que hoje se vão despedir desta Assembleia e redobro o agradecimento a esses mesmos pelo trabalho não só feito durante este mandato, mas de todos os anos em que exerceram esse papel com a dignidade que todos nós conhecemos. Portanto, muito obrigada a todos e continuação de uma boa sessão. Agora daria a palavra ao Sr. Deputado Manuel Luís. Senhora Presidente da Assembleia, restante mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal, meus senhores e minhas senhoras. O motivo que me traz aqui é simples. Eu vou fazer chegar à Senhora Presidente da Assembleia Municipal esta missiva que tenho aqui e que se prende enquanto membro da Comissão Municipal de Toponímia, pretendemos dar um contributo, um auxílio, para a atribuição de nomes a artérias do nosso Conselho. Conforme um compromisso que foi assumido na reunião de 18 de fevereiro de 2020, a Comissão Municipal de Toponímia devia ter reunido. Não foi possível, isto não é crítica, portanto, nem tudo, muitas das vezes, é possível realizar. O Sr. Presidente da Câmara tinha feito a promessa da Comissão se reunir, mas no ano 2000, salvo erro que ainda este ano, mas não foi viável, portanto, é normal. Neste contexto, a coligação PSD-CDS indica nomes de pessoas e algumas fábricas desaparecidas, as quais contribuíram para a afirmação do Conselho e o bem-estar dos são-joanenses. E eu não vou ler aqui as propostas todas, porque temos mais que fazer, mas gostava de referir uma das propostas, que é a Rua Doutor Hipólito
Duarte, como sabem, foi diretor da Escola Industrial de Seixas da Madeira. Encontra-se aprovada pela autarquia a decisão de atribuir o nome de uma rua a esta insigne pessoa, este insigne diretor, professor da Escola Industrial de Seixas da Madeira, que eu, pessoalmente, e toda a coligação agradecíamos que fosse levada à prática, porque ela foi aprovada em tempos e ainda hoje não sabemos porque é que não está atribuído o nome de uma artéria, visto que são necessários segundo o Sr. Presidente, são necessários muitos nomes e muitas vias salvo erro, e o Sr. Presidente corrija, 30 e tal artérias por terem o nome, por terem indicação de que ruas se tratam. Portanto, isto é um contributo, nada mais, que eu faço chegar à Sra. Presidente, e agradeço-lhe que tenha um excelente mandato, que todos tenham. Eu se calhar ainda venho aqui outra vez, mas mas isso depende de várias circunstâncias. De qualquer forma, foi um prazer estar aqui convosco e esperemos que Seixas da Madeira continue a engrandecer-se para ser a melhor cidade do país. Se me dá licença. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Nunes. Sr. Deputado Artur Nunes tem a palavra. Boa noite a todos. Como ainda estamos ainda no rescaldo das eleições, quero lembrar que, como há 4 anos, os sanjonenses deram a vitória com maioria absoluta ao Partido Socialista nos 3 órgãos autárquicos. Esta vitória é de todos e não é só do Partido Socialista. E se há 4 anos os sanjonenses deram um sinal forte que pretendiam a mudança, nestas eleições veio a confirmação e premiar o querer, o empenho, a dedicação à causa pública, daí os bons serviços prestados à cidade e à população, por todo o Executivo que Vossa Excelência preside. Assim, como é de dar uma palavra de apreço a todos os funcionários desta Casa, sem eles a máquina não funciona. Senhor Presidente, este êxito eleitoral, que não é de subestimar o resultado do adversário político, pelo contrário, só nos dá mais ânimo, mais responsabilidade, não para fazer a melhor cidade do país. Pelo nosso bairrismo, sempre tivemos e temos a melhor cidade do país, mas para fazer mais e melhor pela cidade e para os sanjonenses. Seixas da Madeira é um concelho que, pela sua natureza, está em permanente desenvolvimento, está sempre em transformação. E se há 4 anos os sanjonenses sentiam que a sua cidade estava estagnada, sem brilho, cinzenta, não desenvolvia, sem esperança e a perder qualidade de vida, hoje o povo sanjonense sente e sabe que pode contar com a governação socialista. Os sanjonenses sabem porque sentem que a sua cidade, em 4 anos, teve uma evolução assinalável. Há trabalho feito. Daí eu dar alguns exemplos. E peço desculpa se for maçador neste aspecto. No ambiente, recolha seletiva dos resíduos para porta a porta. Entrega 7.000 garrafas de água reutilizáveis dos alunos das escolas.
tudo gratuito para todos, com vista a fomentar a utilização dos transportes coletivos. Na iluminação pública foram instalados 2.600 luminárias LED em ruas e parques da cidade. Instalação de postos de carregamento elétrico. Na ação social, criou-se um novo programa sénior ativo. Criou-se o Espaço Aurora, uma estrutura de apoio à vítima. Há regulamento de apoio social a famílias, o chamado São João Solidário. Foi criado um novo apoio medicamentoso a doentes crónicos com idade inferior a 65 anos. Estabeleceu-se, em articulação com as farmácias, um procedimento facilitador destinado à população idosa com apoio para a compra de medicamentos. Há um reforço de verba do novo Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento. Na saúde, há um programa de vacinação gratuita contra rotavírus destinado a bebés sanjoanenses. Instalou-se no Centro de Saúde um consultório de dentista. Há um programa municipal de prevenção de doenças cardiovasculares em parceria com o Centro Hospitalar Entre Douro e Voga. Na educação, temos a requalificação e ampliação da Escola Secundária Serafim Leite, requalificação da Escola Básica e Jardim de Infância de Fundo de Vila, educação física nas escolas do primeiro ciclo, intervenções nas escolas do Jardim de Infância, reforço da ação escolar, novos apoios a alunos com carência económica, remoção do ambiente das escolas. Temos as obras, revitalização da recuperação de Praça Luís Ribeiro e zonas envolventes, instalação de passadeiras inteligentes, reabilitação do viaduto da Rua dos Bombeiros, reabilitação da Casa das Associações e do Centro Corredor de Transportes e repavimento das várias artérias da cidade. E na habitação, Sr. Presidente, foram reabilitados 298 fogos do bairro do Orreiro, foram melhoradas as condições de habitabilidade nas habitações sociais. Há um novo modelo de gestão e de financiamento da Habitat. Tivemos o desporto, tivemos melhoramentos no pavilhão e na piscina interior do Complexo Esportivo de Paulo Pinto. Temos a construção da pista de cross de Alberto Batista e foram reabilitados todos os espaços esportivos. Ou seja, a obra foi feita com sacrifício, com gestão, com inteligência, porque não? É assim que isto funciona. Os sanjoanenses confiam em nós. Daí estarmos no caminho certo para servir São João da Madeira. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês. Eu hoje, na vez de dizer boa noite a todos, vou alongar um bocado o meu cumprimento e dizer que cumprimento a Câmara Municipal, a pessoa do Sr. Presidente, Câmara que tem um trajeto político com o qual eu discordo, mas paciência, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, também com quem eu discordei de muitos procedimentos e continuo a discordar, e não faço um balanço muito positivo do seu executivo, mas paciência, tenho que a considerar da mesma maneira. Os deputados do PS e PSD que intervieram na Assembleia e com quem também muitas vezes estive em desacordo. Os deputados da Assembleia Municipal que nunca falaram, mas que também cumprimento. A senhora Presidente da Junta de Freguesia, que particularmente tem um apreço especial da minha parte por ter sido uma pessoa consequente, coisa que já não é frequente nestes tempos. E dito isto, dizer que nos batemos, enquanto membros da autarquia, pelo desenvolvimento do Conselho,
pela habitação social, pela urgência cirúrgica que continuamos a não ter. Nós temos uma urgênciazinha, que nem sequer se devia chamar urgência, não é? Uma urgênciazinha para onde não vão as ambulâncias levar os doentes. Pela mobilidade pedonal, foi uma coisa muito defendida por nós. Pela melhoria dos transportes públicos, pelo fim da precariedade dos trabalhadores do município, pelo apoio às instituições da cidade, pelo combate à pobreza, pela água e pelo abaixamento do preço da água, pelo baixamento dos preços das portagens da A32, pela melhoria do acesso à A1 e à A29, que continua por resolver, pela melhoria das condições ambientais, pela requalificação das margens do rio Antoá a jusante da ponte das Travessas, pela diminuição das assimetrias com os lugares da cidade. Nós votamos livres, com frontalidade, defendemos a transparência e denunciamos alguns atos não transparentes. Não ficamos calados e se há uma coisa que temos orgulho é precisamente isto, não sermos consequentes, defendermos o nosso programa, defendermos as nossas ideias e, portanto, perdendo ou ganhando, não nos deixamos embriagar por outras influências. Os resultados para nós foram muito maus. Não elegemos ninguém para a Câmara Municipal, não reforçamos ninguém na Assembleia Municipal, mantemos o mesmo eleito, e até perdemos, de uma forma um bocado estranha, a eleita na Assembleia de Freguesia. A causa deste insucesso tem muito a ver connosco. Tem a ver com a dificuldade que nós temos de vender as nossas ideias. Tem a ver com os tempos, com as modas, com a facilidade de sermos sexys. Portanto, como hoje se põe. Isto, de facto, dificulta-nos muito. Mas também tem a ver com uma campanha anticomunista feita com aspectos terroristas, em alguns casos, e até criminosos. E que foram feitos muitas vezes com ataques a pessoas que depois se provaram que esses ataques não eram correspondentes. E isso também tem peso. E tem a ver, e aqui é uma opinião pessoal, tem a ver com o facto de termos suportado o governo do Partido Socialista durante 6 anos. Tem a ver com isso. Isso é consequência fortemente disso. Esperemos que as coisas mudem. Dito isto, desejo a todos os eleitos, novos eleitos, muita saúde e que desenvolvam, façam tudo pelo bem de São João da Madeira. É só o que eu tenho para dizer. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado. A Sra. Deputada Bruna. Boa noite a todos. Eu hoje venho aqui falar-vos assim com o coração, mas tive que trazer o meu papel na mesma, porque, desculpem se tiver que me socorrer do meu papel, mas é que eu, no instante, me emociono e me perco nas ideias e depois ainda gaguejo mais do que aquilo que é habitual. Então, se me permitem hoje, eu venho cá falar-vos num tom um bocadinho mais informal. Se me permitem, hoje vou deixar cair o excelentíssimo Sr. Presidente, os excelentíssimos deputados. Venho cá dirigir-me a vocês sem distinção de cargos e principalmente sem distinção de partidos políticos.
Ser parte desta Assembleia Municipal, já estou nervosa, estão a ver, foi a minha primeira experiência, a minha primeira aventura assim mais a sério, enquanto membro de um partido político, e foi uma experiência muito gratificante e quero agradecer-vos por isso. Apesar de eu estar sempre no meu cantinho, porque às vezes mais vale falar pouco do que falar muito e só dizer asneiras, eu fui absorvendo as palavras de todos, fui absorvendo a vossa sabedoria, o vosso conhecimento e a vossa experiência. Desde os momentos mais relaxados até às trocas de palavras mais acesas, aos momentos mais tensos que eram dignos de serem acompanhados de pipocas. Foi bonito ver como vocês defendem afincadamente, muito afincadamente, as vossas ideologias, mas para mim foi ainda mais bonito estar na linha da frente e ver o amor a São João da Madeira que cada um de vocês tem, o amor que cada um de vocês carrega e o amor que cada um de vocês demonstra, cada um à sua maneira. E por isso, muito obrigada, eu aprendi mesmo muito convosco. Hoje despeço-me deste órgão, mas espero não me estar a despedir de vocês. Foi um privilégio tremendo, de coração, ter partilhado estas 4 paredes convosco e ter partilhado também as 4 paredes de minha casa, quando a pandemia assim o exigiu. Ficaram a conhecer a minha casa, bem-vindos. Aos que ficam e também àqueles que vêm, resta-me apenas desejar-vos um mandato extraordinário e deixo-vos 2 pedidos muito importantes para mim. O primeiro pedido, por favor, deixem as senhoras secretárias ler as atas em paz. E o segundo, e agora fora de brincadeiras, que o bem-estar dos nossos sanjoanenses e que o desenvolvimento de São João da Madeira sejam sempre a vossa prioridade. Que São João da Madeira e os sanjoanenses estejam sempre acima e sejam sempre mais importantes do que os partidos políticos. Muito obrigada a todos, sejam todos muito, muito felizes e acredito que vão todos juntos, que vamos todos juntos fazer de São João da Madeira uma cidade cada vez melhor. Muito obrigada de coração. E qualquer dia ainda me veem por aqui, que não se vêem livres de mim assim tão facilmente. Não se pode bater palmas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas. Muito boa noite a todos os presentes. Esta que é a nossa última Assembleia Municipal, pelo menos deste mandato. Gostaria de começar por felicitar o PS pela sua vitória e dizer que também que devemos interpretar os sinais que os sanjoanenses nos deram depois deste processo eleitoral. E há um sinal menos positivo. Eu não costumo começar nada pelos sinais menos positivos, mas desta vez acho que temos que começar por este sinal menos positivo e em que todos perdemos, que é a abstenção. De facto, é algo que nós devemos todos pensar, porque é importante aproximar os sanjoanenses, é importante aproximar os cidadãos e pô-los a participar. E, de facto, este é um ponto que todos nós deveríamos refletir, porque é um ponto em que todos perdemos. Nesse aspecto, não é tão positivo. Mas há outros aspectos que são positivos e, por exemplo, e relativamente, e agora permitam-me também esta referência, o facto de nós, PSD, esta coligação PSD-CDS e também a Iniciativa Liberal, ter conseguido reforçar a sua posição. De facto, nós conseguimos, designadamente, na variação da Câmara Municipal. Tínhamos uma variação 5-2 e passamos a 4-3, ou seja, conseguimos reforçar no sentido de termos uma outra posição e um terceiro vereador. Mas isso a nós implica também uma maior responsabilidade. Implica que os sanjoanenses estão a acreditar no nosso projeto e implica que nós temos que ter, e estamos motivados para fazer uma oposição, aliás, como vem sendo feita até hoje, uma oposição construtiva,
a favor de todos os projetos que possam contribuir para melhorar a cidade, porque de facto aquilo que nos une a todos, ainda há bocado a deputada que nos antecedeu assim dizia, o que nos une a todos é São João da Madeira, é tornar esta cidade na melhor cidade do país. Portanto, esse é um aspecto que nos une a todos, ainda que tenhamos ideologias diferentes, e também podermos apresentar, e vamos fazê-lo, propostas alternativas no sentido de permitir fazer realmente São João da Madeira evoluir. E permitam-me também, falando de uma posição positiva e construtiva, permitam-me realçar e agradecer aqui o extraordinário trabalho que foi desempenhado pelos nossos vereadores, e aqui eu estou-me a referir ao Paulo Cavaleiro e também à doutora Fátima Roldão, que hoje não está aqui presente, mas de qualquer maneira gostaria de fazer esta referência, pelos muitos anos de trabalho em prol da causa pública e sempre ao serviço da nossa cidade. E muito obrigada a ambos. Também agradecer a todos os deputados que desta Assembleia Municipal, em particular os da minha bancada, mas também aos restantes, que agora vão cessar funções, e desejar as maiores felicidades e um bom trabalho aos que continuam, e para todos nós, que saibamos honrar a função e que saibamos honrar a confiança que os sanjoanenses depositaram em nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodolfo Andrade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu, depois das palavras da Bruna, condiciona qualquer intervenção que se possa fazer aqui em cima, é verdade. Eu pedi a palavra para, de forma muito rápida, passar-vos duas mensagens. A primeira, que como não poderia deixar de ser, é congratular o Partido Socialista, congratular o Sr. Presidente da Câmara, congratular a Clara, congratular os seus vereadores, os futuros membros desta Assembleia, os futuros membros da Assembleia de Freguesia e da Junta de Freguesia, pelo excelente resultado que tiveram no último domingo, nas últimas eleições autárquicas. Os sanjoanenses souberam reconhecer o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos, continuam a acreditar no projeto do Partido Socialista, continuam a acreditar que faz sentido as propostas que o Partido Socialista tem para a cidade e continuam, obviamente, a confiar no Partido Socialista. Isso para nós é um motivo de grande satisfação e orgulho. Portanto, para os futuros autarcas, aqueles que já o são e que renovam o seu mandato e aqueles que entram pela primeira vez, aquilo que eu desejo é, obviamente, um excelente mandato e um bom trabalho. E, tal como já foi dito aqui, que acima de qualquer quesília, disputa partidária, esteja a nossa cidade, estejam os nossos cidadãos e esteja a melhoria constante de São João da Madeira. Não queremos ser a melhor cidade do país, queremos sim ser uma cidade fantástica, brutal. Okay? Este é o nosso anseio, é que sejamos uma cidade de referência, que promova a solidariedade, que promova a cultura, o desporto, o bem-estar e que promova, obviamente, uma constante melhoria para aqueles que cá residem. O segundo ponto, e em tom de despedida, e sendo esta a minha última intervenção enquanto membro desta Assembleia, passa por agradecer tudo aquilo que eu aqui vivi ao longo dos últimos anos. Foram 4 mandatos, 16 anos, quase metade da minha vida. Passei por vários presidentes desta Assembleia, o Fernando Portal, Oliveira Bastos, José Gil, o José Gil e depois Oliveira Bastos, e mais recentemente a Clara. Foi um prazer partilhar este órgão com
com estas pessoas, aprendi muito com eles, partilhámos informação muito interessante e para quem cá fica, nomeadamente para a Clara, desejo-lhe obviamente que continue a fazer aquilo que fez e muito bem nos últimos 4 anos, que continue a dignificar esta Assembleia e que continue a justificar cada vez mais a existência deste órgão, dos membros desta Assembleia e a fazer o excelente trabalho que fez até então. Aos restantes membros desta Assembleia também agradecer-lhes, obviamente. Foi um prazer enorme partilhar estas cadeiras convosco, não só do lado do Partido Socialista, mas também do lado da CDU, do lado do PSD e também do lado do Bloco de Esquerda, com quem ainda tive a oportunidade de partilhar algumas disputas políticas. E àqueles que cá ficam, desejar a continuação de um bom trabalho, e àqueles que saem, desejar a continuação também de um bom percurso político, profissional, familiar, pessoal e tudo mais. Sr. Presidente, muito obrigado por tudo. Caros amigos, caros sanjanenses, muito obrigado por tudo aquilo que me proporcionaram. Foi uma honra participar em discussões, em debates muito importantes para a nossa cidade. Foram aqui discutidos ao longo dos últimos 16 anos questões muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade e, obviamente, não me afastando da vida política autárquica e continuando também a marcar presença nesta Assembleia, venham pelo menos mais 4 anos de trabalho autárquico e mais lutas, mais projetos e mais trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até sempre. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos entrar no período da ordem do dia. O Sr. Presidente tem a palavra. Peço desculpa. Muito boa noite. Em meu nome e creio que em nome dos vereadores e das vereadoras, gostaria também de transmitir que foi um privilégio e uma honra responder perante esta Assembleia Municipal, dar-me nota do meu profundo agradecimento e do meu profundo apreço por todos os membros da Assembleia Municipal e pelos contributos importantes que deram para a governação da cidade. Creiam mesmo, e digo isto com sinceridade, que a Assembleia Municipal é muito importante para o êxito do Executivo e para que as políticas melhorem, para que as políticas sejam executadas com qualidade e com celeridade. As intervenções, quer as intervenções críticas, quer as intervenções que constituem sugestões, são muito importantes para todos nós. E creiam também que nós levamos muito a sério o nosso desempenho na Assembleia Municipal. Nunca se tratou de cumprir calendário, tratou-se de realizar autenticamente a democracia, procurando responder com seriedade e com clareza a todas as perguntas. Muitas vezes até me disseram que era muito exaustivo e que falava demais, mas procurei sempre responder a todas as questões com detalhe, com pormenor e não deixar nenhuma questão por responder. Nem sempre foi assim, muitas vezes não tinha o domínio completo da informação, o que se compreende, atendendo à massa e ao volume da informação que é processada na nossa organização, mas gostaria que acreditassem que, de facto, todo o Executivo levou muito a sério e com muita seriedade a nossa participação na Assembleia Municipal. Quero, em particular, agradecer à Sra. Presidente, a Dra. Clara Reis, saudar o seu mandato, que na minha perspectiva foi excelente e magnífico, e saudar as iniciativas que, como Presidente da Assembleia Municipal,
protagonizou. Há pouco falou-se aqui da abstenção, um tema muito grave e muito importante. E eu creio que todos nós, ao longo deste mandato, demos passos para combater a abstenção. A Assembleia Municipal Jovem, que abrangeu mais de 100 jovens da nossa cidade, é um passo para combater a abstenção. A forma como celebramos o 25 de Abril é um passo para combater a abstenção. A forma como comemoramos o 11 de Outubro é um passo para combater a abstenção. E, portanto, é na soma destes passos, destes pequenos passos, e é na atuação junto dos mais jovens que nós podemos ter esperança na democracia e num futuro melhor. E todas estas iniciativas foram realizadas, sobretudo, junto dos jovens da nossa cidade. Eu não vou esquecer nunca uma celebração do dia 11 de outubro, em que tivemos cerca de 100 jovens no Salão Nobre a assistir a essa celebração do 11 de outubro. E nesta matéria, o papel determinante e decisivo foi o da Senhora Presidente da Assembleia Municipal. E por isso eu acho que a cidade lhe está grata e reconhecida, e a democracia local em São João da Madeira fica muito a dever à doutora Clara Reis e ao seu empenho. Também ao empenho de todos os membros desta Assembleia Municipal que colaboraram no projeto Assembleia Municipal Jovem, intervindo perante os jovens, acompanhando-os nas deslocações à Assembleia da República, ao Museu do Aljube, e também gostaria de recordar aqui esse facto. A todos os que cessam funções, desejo felicidades no futuro. Em particular, permitam-me que dirija uma palavra especial ao engenheiro Jorge Cortês da CDU, saudar a sua resistência, os anos de grande dedicação à causa pública em São João da Madeira, quer como vereador, quer como membro da nossa Assembleia Municipal. Nem sempre concordamos, mas eu devo dizer que muitas vezes teve razão antes do tempo e antes de todos, e quero saudar a sua coerência e a sua frontalidade, mesmo quando me criticou com muita acidez. Mas é isso que o distingue e que faz de si uma personalidade muito relevante na história da democracia da nossa cidade. Agradecer também o papel do Sr. Manuel Luís de Almeida, o seu amor incondicional à nossa terra, os anos de serviço público que dedicou à nossa cidade, e dizer que não vamos esquecer os seus contributos, mesmo aquele que hoje deu. A Comissão de Toponímia vai retomar os seus trabalhos. Ela foi uma vítima da Covid. Os trabalhos foram descontinuados porque o nosso tempo, as nossas prioridades, infelizmente, passaram a ser outras. E, portanto, quero dizer-lhe que todas as sugestões que tiver a dar-me sobre essa matéria, obviamente que serão sempre recebidas e levadas em conta. Lamento que a deputada Bruna não tenha falado mais vezes nesta Assembleia, porque as palavras que disse foram extraordinárias e maravilhosas. A todas e a todos os que cessam funções, o meu agradecimento como representante e presidente do município, e permitam-me também que dirija uma palavra especial à doutora Helena Couto, pelos serviços muito relevantes que prestou como presidente da Junta de Freguesia de São João da Madeira, destacar a sua grande capacidade de trabalho, a sua grande imaginação, criatividade e todas as iniciativas que levou a cabo enquanto presidente da Junta de Freguesia, e também destacar, enfim, a amizade longa que nos une e que eu acho que uma divergência política não pode colocar em causa. A todos, muito obrigado, Sra. Presidente. Não me vou referir a todos em particular que cessam funções, compreendam isso, e a todos o meu obrigado e muitas felicidades na sua vida, na vossa vida futura. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ao darmos início ao período da ordem do dia, queria solicitar a vossa autorização para que não se considerassem os pontos 3.2, 3.3, por solicitação do Sr. Presidente da Câmara, que vai passar a explicar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi à Sra. Presidente para retirar esses pontos da ordem de trabalhos por dois motivos distintos. Relativamente ao primeiro, o Plano Especial de Emergência, apesar de poder ser deliberado atendendo à sua natureza neste período de gestão, por ser uma matéria urgente, recebemos a 27 de setembro uma informação da Autoridade de Proteção Civil que recomenda que esse plano seja precedido de um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez que está em causa um risco de natureza industrial. E, portanto, esse parecer ainda não foi recolhido e, para garantir a plena legalidade do processo, ele vai ser recolhido e, portanto, peço a retirada do ponto da ordem de trabalhos para ser reapresentado. Por esta razão. Relativamente ao segundo ponto, aqui em apreço, apesar de estar em causa a nomeação de um membro do júri e não a designação de nenhuma pessoa em concreto, poderá entender-se que se trata de um ato de nomeação de pessoal dirigente, que é um dos atos previstos na Lei 47 de 2005, como estando vedada neste momento a sua deliberação, a não ser em casos de inadiáveis. Portanto, porque a questão suscita dúvidas, não estamos a nomear, mas estamos a praticar um ato do processo de nomeação, como a questão poderá suscitar dúvidas jurídicas, para não colocar em causa a legalidade do processo e proteger o município de futuras impugnações, também se pede a retirada deste ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém se opõe a que se retire? O Sr. Deputado tem a palavra. Sim, faz favor, tem a palavra. Eu não tenho nada contra a retirada, até acho bem, mas não pelas razões que põe, embora essas se devem ser também a considerar, mas entendo que esta matéria é um assunto da competência da Assembleia Municipal e que este caso concreto desta empresa tem uma dimensão que passa despercebido. Eu desafiava que descobrissem qual é a cratera que fará caso haja uma explosão grave nesta empresa. Quais as consequências? Qual o tipo de materiais que estão armazenados? Com isto quero dizer, se os membros da Assembleia Municipal vão aprovar um documento destes, devem ter uma discussão própria, apoiada, antes de decidir. Portanto, é a minha expectativa, era essa, e, portanto, eu não iria, se isto fosse posto à votação, eu não iria votar a favor, não é? Iria fazer este alerta. Acho que a nova Assembleia deve ser acompanhada tecnicamente, com todos os cuidados, perceber, imaginar um simulacro, não é? Porque isto não se pode fazer um simulacro desta explosão. O que é que poderia acontecer? Ter a noção da dimensão da bomba que temos. Era por isso que, quando foi a discussão do regulamento de segurança, eu achava tão importante que no regulamento tivesse alguém da Flexipol. A Flexipol é uma empresa muito interessante para a nossa cidade, mas traz com ela, sobretudo pelo armazenamento de uma série de produtos e também pelo processo de fabrico, situações muito perigosas. E, portanto, era isto. Se vai ser retirado, eu apelo a que vejam bem, percebam bem que vão aprovar. Bom, e já agora, aqui uma questão de pormenor para corrigir, é que a Vieira Araújo não fabrica lápis. Está aqui no quadro que a Vieira Araújo fabrica lápis. Eu acho que não. Acho que a Vieira Araújo não fabrica lápis.
Portanto, devem corrigir isso. Aviar, sim, mas nem aviar hoje, nem aviar é para aquela zona. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu contributo. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Eu, sobre esta intervenção, só queria significar que esta empresa tem um seu plano de emergência próprio, que é regularmente acompanhada pelos nossos serviços municipais de proteção civil. São feitos ensaios e simulacros regulares. Este plano de emergência precisava de ser revisto, esse trabalho foi feito. Por minha iniciativa, teve o envolvimento também da Proteção Civil do município de Oliveira das Meias. Eu próprio, o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, acompanhados dos Serviços de Proteção Civil, visitamos detalhadamente a empresa. Houve uma reunião já da Comissão Municipal da Proteção Civil para apresentação, análise detalhada com a participação da própria empresa deste documento, mas obviamente que a Câmara está à disposição da Assembleia, da próxima, mas muitos dos que aqui estão continuarão, para realizar uma sessão de apresentação prévia do documento, se for esse o entendimento, com os técnicos de proteção civil da empresa e locais, para melhor consciencializar todos sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém vota contra que se retirem estes dois pontos? Não? Então, os pontos serão retirados. Passamos à apresentação, à discussão do primeiro ponto, que é a aprovação de atas. Como verificam, estão aqui algumas atas que são do mandato anterior, mas que estavam atrasadas, e a honrar o compromisso convosco, eu e o Sr. Maia, que fizemos questão de o apresentar aqui. Ponho à vossa discussão a ata número 8 de 2016. Alguém pretende intervir? O Sr. Deputado Jorge Cortes pretende intervir? Sim, por favor, tem a palavra então. Isto é caricato vir aqui, agora, em 2021, para deliberar atas de 2016. É lamentável, não é, que se tenha chegado a isto. Mas também me ocorre outra coisa. A mesa tem decidido, tem uma visão que é diferente da minha, de que só podem votar as pessoas que estiveram presentes. Eu não sei se as pessoas que estão presentes são as que podem votar, se permitem que haja quórum. Se as pessoas que não estiveram presentes não podem votar, então as pessoas que podem votar são menos de 12. Portanto, penso eu que são menos de 12. E, portanto, é como se a Assembleia não tivesse quórum. Acho uma coisa esquisita. Não é? Porque se as pessoas estão impedidas de votar, não há quórum. Na minha ótica. A recuperação das... Imagina que não estava ninguém que pudesse votar com o vosso quórum, com a vossa interpretação. Então, a ata não podia ser aprovada. Tinha 0 votos. Em relação a isso, nós já chegámos aqui a discutir e, na verdade, é a indicação que a lei dá. As atas atrasadas do mandato anterior ao meu, de facto, foi por compromisso meu convosco de as ir recuperando. Não tenho responsabilidade por elas não terem sido feitas nesse mandato. Mas, na verdade, para a aprovação, deverá votar apenas quem esteve presente nas atas, nas ditas reuniões. Portanto, fizeram a leitura das atas e têm as presenças das respectivas. Alguém mais pretende intervir em relação a este assunto? Em relação ao nosso mandato, como sabem, não há qualquer ata
em atraso. Portanto, isto foi apenas tentar remediar um mal do qual não tive qualquer responsabilidade. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Está na ata. Eu posso ler. Se quiserem, eu posso fazer essa leitura. Da ata número 8, o deputado Rodolfo, Márcia, Ana Rita Pereira, Artur Ventura, Pedro Emanuel Santos, Pedro Teixeira, da Rita Jorge, Sr. Deputado Jorge Cortês, da coligação PSD, Lília, Susana Lamas, e são apenas esses. Portanto, serão estes que podem votar a ata. Destes elementos, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ninguém votou contra nem a favor. A ata é aprovada por unanimidade. Passamos então à ata 5 de 2017. Alguém pretende intervir neste sentido? Não? Querem que faça a leitura dos presentes também? Da coligação Susana Lamas, apenas. Do Partido Socialista Rodolfo, Artur Nunes, Pedro Emanuel, Helena Couto. São apenas estes. Podíamos aproveitar que está ali a futura deputada Rita Mendes para votar também. Estou a brincar, perdoem-me. E o Sr. Deputado Jorge Cortês. Portanto, ficará nesta ata que foram estes apenas os que votaram, estes elementos que votaram. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Em relação à ata número 5 de 2021, também anterior ao nosso mandato. Não, esta já é nossa, sim. 2021 já é nossa. Pronto, então, em relação a esta, já todos os presentes poderão votar, não é? Alguém pretende intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata também aprovada por unanimidade. E, finalmente, a ata número 6 de 2021. Alguém pretende intervir em relação à mesma? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E eu ia agora pedir uns minutinhos de intervalo. Temos um café e um chazinho lá fora, apenas para se descontrair um bocadinho, como despedida. Regressávamos aqui às 10h55. 10h55. Fazemos agora um pequeno intervalo de 15 minutos e regressamos às 10h55. Para dar continuidade e finalizar os trabalhos. Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos com o ponto 3.4. Sr. Presidente, tem a palavra. Sr. Presidente, nada tenho a acrescentar ao relatório escrito. Estou ao dispor para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir? Não? Sim. A senhora deputada Rita Pereira, por favor, tem a palavra. Acho que é a última vez que vou usar isto. Isto já está desarranjado. Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores,
caras e caros membros desta Assembleia, caros sanjonenses aqui presentes, comunicação social, boa noite a todos. Se há causa que podemos e devemos atribuir a este Executivo é a causa social. De facto, não poderíamos esperar outra coisa de um Executivo socialista. Podia falar da cultura para todos, de um verdadeiro fundo de emergência social ou até mesmo da atenção que foi dada a todos os que sofreram com a pandemia. Mas disso já foi falando ao longo do mandato. E para não me desviar deste documento, ficar-me-ei por ele mesmo e por algumas das coisas que lá vêm mencionadas. É socialista a estratégia local de habitação que permitiu a requalificação dos 11 blocos de habitação social do Oreiro. Estas obras permitiram também a substituição das coberturas, o revestimento das fachadas exteriores, a substituição das caixilharias e a intervenção nos espaços comuns dos edifícios, tornando estes edifícios energeticamente mais eficientes e mais confortáveis. Sendo eu representante da bancada do PS no Conselho Geral de Supervisão da Habitar, posso afirmar que a habitação social com esta Câmara Socialista serviu o verdadeiro propósito, conceder habitação digna e de qualidade a todos, independentemente da sua condição social. E não foi sempre assim, mas foram reabilitados 80 fogos para que mais pessoas pudessem viver dignamente. É socialista a candidatura para a integração de sem-abrigo, que, entre outras ações, irá permitir a criação de um apartamento de autonomização para mulheres em situação de sem-abrigo, numa estratégia pensada e concertada com as instituições sociais do nosso Conselho. É socialista a estrutura de apoio à vítima. Já tive a oportunidade de destacar a importância desta estrutura nesta mesma Assembleia. Num ano, 84 pessoas passaram por esta estrutura que, numa estratégia concertada, tem como missão prevenir e proteger as vítimas e criminalizar as pessoas agressoras. É socialista as refeições não protocoladas em cantina social para que ninguém fique para trás. É socialista os apoios dados aos ATLs, às associações do Conselho, para que nenhuma criança fique sem atividades de verão. Não temos dúvidas. Há 4 anos os sanjonenses confiaram numa visão de futuro, uma visão progressista e de esquerda. E aqui permitam-me agradecer a todos e a todas os que em mim confiaram para o exercício de tão nobres funções nesta Assembleia. À Senhora Presidente da Assembleia Municipal e à restante mesa, ao Senhor Presidente da Câmara e a todos os vereadores, sem exceção, a todos os membros desta Assembleia, que, independentemente da ideologia partidária, defenderam as suas ideias, os seus ideais e o seu projeto político. Permitam-me que agradeça particularmente a todos os que de mim discordaram, porque, tal como escreveu Josias Gil, o meu adversário político não é meu inimigo, o meu adversário político é meu amigo. É ele que me alerta para as minhas debilidades e erros possíveis. É ele que me estimula a melhor fundamentar as minhas opções. É ele que me enriquece com as suas propostas e com a insubstituível visão do outro. É ele que me dá a paz de saber que posso errar e pagar pelos meus erros sem que a minha terra interrompa o seu caminho. A todos os que hoje despedem deste órgão, das lides autárquicas, mas nunca, jamais se despedem da nossa terra, a minha profunda gratidão pelo trabalho. E permitam-me que particularize 2 mulheres. Primeiro, a Senhora Presidente da Junta de Freguesia, que pautou todos os trabalhos dos seus mandatos pela dignificação da atividade da nossa Junta de Freguesia. Em segundo, à Senhora Vereadora Rosário Gestosa, com quem tive o privilégio de trabalhar em prol da juventude da nossa cidade e a quem elogio a organização e a prontidão em todos os momentos. A todos, vocês, sem exceção, muito, muito obrigada. Foi uma honra, um gosto, um privilégio. Aos novos eleitos, peço que continuem a dignificar este órgão, a querer mais e melhor para o nosso Conselho e, sobretudo, que continuem a fazer da nossa cidade uma cidade em que não existem periferias e em que ninguém fica para trás. Da minha parte, continuarei motivada, disponível e dedicada, desta vez na Assembleia de Freguesia, para continuar a construir o futuro da nossa cidade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortês.
Eu aproveito este ponto para, em primeiro lugar, relembrar que, já que em campanha eleitoral todos falavam na mobilidade suave, e a mobilidade suave em São João da Madeira, até existir, eu duvido que se possam fazer ciclovias independentes das ruas, não é? Portanto, muitas vezes as ciclovias terão obrigatoriamente que serem comuns às próprias vias. Um dos aspectos mais importantes, ou dois aspectos importantes, um aspecto muito importante é o trânsito dos outros veículos. Em São João da Madeira circula-se muito depressa e para haver mobilidade suave não pode haver carros a 80 a hora, como se passa às vezes nas ruas de São João da Madeira. Há gente a circular aí a 80 a hora. E isto é muito perigoso para quem anda de bicicleta, por exemplo, não é? Ou trotineta. Isto é incompatível, não é? Portanto, começamos a ter... Eu ando de bicicleta e às vezes assusto-me. Outro inimigo, sobretudo das bicicletas, são os cães. Ou seja, já me passaram os dentes numa perna, não é? E eu não tenho assim umas pernas muito especiais, que fará se tivesse, não é? Portanto, os cães têm que ser presos, não é? Há dias andava aí uma matilha. De vez em quando passava um ciclista e decidiam ir atrás dele. É que às vezes não é o que fazem, não é? Mas é que a pessoa assusta-se e cai. E cair de bicicleta não é assim muito agradável, pelo menos não recomendo a ninguém. Outro aspecto que venho aqui, e portanto é a minha opinião, é que a Câmara anterior criou o Núcleo de Arte e a Câmara atual alterou-lhe o nome. Isto causa bastante desconforto ao Centro de Arte de São João da Madeira, que existe há 30 e tal anos. E, portanto, manifestar o meu desagrado, a Câmara não devia ter usado o mesmo nome. Deveria alterar o nome, porque agora há dois centros de arte, o de Oliva e o de São João da Madeira. Isto é uma confusão que não é agradável para ninguém. Por fim, como é a última vez que estou aqui, e, portanto, como é a última vez que me deparo com este processo que já vem de 2012, pelo menos entrou nos tribunais em 2012, isto causa à parte mais fraca, e a parte mais fraca entre empregador, para usar uma linguagem mais neoliberal, entre empregador e colaborador, quero dizer, entre patrão e trabalhador, é o trabalhador sem facto. Portanto, depois de 10 anos, o recurso, que provavelmente vai durar mais 4 ou 5 anos, acho que não fica bem à Câmara fazer este recurso. É uma decisão que devia ser mais política e o Sr. Presidente devia de aceitar a decisão da primeira instância. Portanto, isto é uma opinião. Por razões políticas, devia aceitar a decisão da primeira instância e resolver o problema. E escusava de andar isto aqui, isto vai andar, eu vou registar os anos que isto vai andar. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Não? Então, vamos proceder, Sr. Presidente. Apenas para dizer, tenho por hábito responder a todas estas intervenções e dar os esclarecimentos quanto à questão da excessiva velocidade. Efetivamente, eu próprio testemunho isso. Isso é um ato de falta de civismo e é um ato de vandalismo. Circular numa cidade a 80 km por hora é um ato de puro vandalismo que deve ser punido severamente. E, portanto, oxalá que esses infratores sejam detectados e punidos exemplarmente. Nós instalamos medidas de proteção dos peões em pontos críticos, fizemos passadeiras com lombas, passadeiras elevadas, digamos assim,
colocamos passadeiras inteligentes, colocamos iluminação dedicada nas passadeiras na Avenida Dr. Renato Araújo, portanto foram tomadas, relocalizamos algumas passadeiras, por exemplo na João de Deus, colocamos passadeiras novas em muitos sítios na cidade, em sítios onde não existiam, para proteger os peões, mas temos em análise outras medidas no nosso Departamento de Mobilidade para, enfim, reforçar continuadamente a proteção dos peões. Também estamos a tratar de criar condições para, de forma rápida e expedita, ter uma resposta para a captura de animais errantes, quando se justificar. Nessa situação que referiu, a nossa veterinária esteve a acompanhar o processo e a ocorrência. Quanto ao Centro de Arte da Oliva versus Centro de Arte de São João da Madeira, eu penso que as duas identidades não se vão confundir, porque o Centro de Arte Oliva tem esta denominação por uma necessidade da sua afirmação estratégica. A denominação Núcleo de Arte não era adequada ao posicionamento daquela instituição, não representava adequadamente o que aquela instituição é, porque não é uma expressão típica, comum e normal para instituições daquela natureza. A Câmara assessorou-se por uma equipa que nos ajudou a definir o nome da instituição e foi criada uma imagem visual, uma identidade visual própria, que não tinha adequada. E, portanto, eu penso que não foi uma decisão arbitrária, foi uma decisão muito pensada para auxiliar o posicionamento do Centro de Arte da Oliva no panorama dos centros ou dos museus de arte contemporânea e de arte bruta no mundo. O Centro de Arte da Oliva tem hoje já um posicionamento no quadro dos centros de arte contemporânea, dos centros de exposições, de grandes exposições, tem já um posicionamento muito invejável. Ao longo dos últimos anos afirmou-se sobremaneira. Eu refiro, por exemplo, a exposição que esteve patente no Palácio de São Bento, a residência oficial do Primeiro-Ministro. Foi um grande momento de marketing territorial da nossa cidade, um grande momento de afirmação. A exposição que foi feita em Madrid, da coleção de arte bruta, na Casa lá Incendida, em Madrid, que teve uma grande difusão em Espanha, em toda a imprensa da especialidade. E, portanto, quem visita as exposições que ocorrem no Centro de Arte da Oliva pode facilmente reconhecer o valor do trabalho que ali está a ser feito, quer com a coleção Norlinda Lima José Lima, que é uma das mais importantes coleções de arte contemporânea de Portugal, quer com a coleção de arte bruta, quer com outros projetos especiais que ali ocorrem. Por exemplo, eu considero que um dos momentos culturais mais importantes da nossa cidade foi termos aqui a exposição da Paula Rego. Foi um momento cultural muito, muito importante. Não sei se visitaram. Foi um acontecimento cultural importantíssimo. Porque tivemos aqui uma exposição notável, com uma curadoria notável da maior artista plástica viva portuguesa, com peças importantíssimas da coleção do Estado e da coleção de Serralves. Portanto, agora mesmo, por exemplo, brevemente, por exemplo, o Centro de Arte da Oliva vai a Cáceres, a um museu importante da arte contemporânea de Cáceres, vai a Cáceres apresentar o seu caso. Fomos convidados por esse museu importantíssimo. Agora não me ocorre o nome, mas se forem ao Dr. Google vão ver. E, portanto, vai haver uma conferência em que o nosso Centro de Arte da Oliva foi convidado para estar lá e para
explicar como é que funciona, entre outras coisas. E, portanto, está a ser feito um trabalho de afirmação muito importante e a expressão Centro de Arte da Oliva, enquanto CAU, com a sua identidade, eu acho que vai ganhar o seu espaço próprio e não se vai confundir com o Centro de Arte de São João da Madeira. E, portanto, eu penso que este é uma ferramenta cultural muito importante que temos na nossa cidade. É uma instituição recente, como é evidente, muito recente, e como instituição recente está a fazer a sua afirmação e está a fazer o seu caminho. E está, do meu ponto de vista, a fazê-lo muito bem. Aliás, no dia 9 de outubro, vamos inaugurar uma grande exposição de arte bruta, uma exposição de um artista que teve, na década de 80, a sua primeira exposição individual na Fundação Carl Gulbenkian. Quanto ao processo que eludiu, eu reproduzo o que disse há pouco e dessa forma respondo também à sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, resta-nos... Quem? Quem? O Sr. Deputado Jorge Cortês pediu a palavra, faz favor. Começando por trás para a frente, quanto ao processo, sabia que ia ser essa a resposta, mas também não podia perder a oportunidade de aqui na Assembleia voltar a falar no assunto. Quanto ao Centro de Arte da Oliva e ao Núcleo de Arte, não me convence. Núcleo e centro, o núcleo é um centro, e havendo já, é pena que eles não tivessem, enfim, registado o nome, que depois fariam guerra pelo senhor ter praticado um nome comum. Acho que não era necessário usar essa expressão, podia-se respeitar o que já estava. Aliás, o executivo anterior teve o cuidado de não fazer isso e acho que tinha feito bem. Quanto aos méritos da pintura e das coleções, eu sou crítico, não bebo dessa água que pôs aí, não tenho essa opinião, mas também não vamos fazer. Quanto às velocidades, eu acho que devia de haver, como está a ser feito em várias cidades europeias, mais passadeiras elevadas. Devia de haver, porque se isto dizer que oxalá eles sejam apanhados, oxalá sejam autuados, oxalá sejam punidos, mas se calhar vão ser autuados ou punidos ou quando tiverem ferido alguém, não é? E eu até lá tenho que andar de bicicleta e de vez em quando apanhar um susto. E, portanto, esse aspecto, acho que a Câmara, o município tem a obrigação de acautelar, de impor, de criar barreiras, porque se circular em São João da Madeira a 30 ou 40 km/h, em todas as ruas, entre os 30 e os 40 km/h, é perfeitamente razoável. Não é preciso circular a mais do que 30 ou 40 km/h em determinados sítios. Circular a 30 até é preciso circular. Eu vejo fulanos, sobretudo, que trabalham em empresas do área da indústria. Normalmente vêm fazer recados cá fora, vêm fazer contactos, vão ao banco, vão buscar materiais, a circular. Não sei se têm os tempos marcados, a circular a uma velocidade que é completamente inaceitável. E, portanto, o município, já que a polícia não anda na rua, a polícia recolheu aos quartéis, não se vê um polícia apiado, não se vê, há muito tempo, não é por causa deste executivo, não é? Não se vê polícia. Já que assim acontece, já que não há medidas, é pôr as passadeiras de elevar. É uma das soluções que se devia levar. Pôs uma ou duas ali
no Reiro e ficaram muito bem. Ficaram muito bem. E até deviam ser mais largas. Deviam anteceder mais a passadeira, para obrigar a lomba a começar antes da passadeira. Fica muito bem. Não é? Eu vou com frequência a Pontevedra, que é uma cidade maior que São João da Madeira, mais desenvolvida que São João da Madeira, com mais gente que São João da Madeira, com mais dinâmica em termos empresariais que São João da Madeira, com muita arte em relação a São João da Madeira, está cheia de passadeiras de lugar. Está cheio de passadeiras, junto à ria, tudo cheio de passadeiras de lugar. E as pessoas têm que andar devagar. Portanto, 30 ou 40 km, zonas 30, como está a ser feito em Lisboa, ou zonas 40, é o ideal. Ninguém precisa andar mais de 40, tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Presidente pretende... Não. Ninguém pretende fazer mais qualquer intervenção? Podemos dar por concluída esta questão e fazer a leitura da minuta. Muito boa noite a todos. Minuta da ata número 7 de 2021. Aos 30 dias do mês de setembro do ano 2021, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão ordinária na sala de sessões, sita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período de intervenção do público. Registaram-se as intervenções dos munícipes António Neves dos Santos e Ana Margarida Ferreira Gonçalves Couto. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Foi apresentado pela coligação PSD-CDS um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Comendador Armando Silva, que foi aprovado por unanimidade. Foi apresentado pela coligação PSD-CDS um voto de louvor e reconhecimento pelo trabalho prestado à sociedade portuguesa do Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, que foi aprovado por unanimidade. Ponto 2. Período de antes da ordem do dia. Registaram-se as intervenções dos senhores deputados municipais Clara Reis do PS, Manuel Luís Almeida da coligação PSD-CDS, Artur Nunes do PS, Jorge Cortes da CDU, Bruna Soares da coligação PSD-CDS, Susana Lamas da coligação PSD-CDS e Rodolfo Andrade do PS. Registou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 3. Aprovação das atas número 8 de 2016, deliberação aprovada por unanimidade dos presentes na reunião respectiva. Ata número 5 de 2017, aprovada por unanimidade dos presentes na reunião respectiva. Ata número 5 de 2021, aprovada por unanimidade dos presentes na reunião respectiva. E ata número 6 de 2021, deliberação aprovada por unanimidade dos presentes na reunião respectiva. Ponto 3.2. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea C do número 2 do artigo 25 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. Foi apreciado e discutido. Lido o teor desta minuta, a mesma foi posta à discussão. Está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Não há intervenções. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não há votos contra nem abstenções. A minuta está aprovada por unanimidade e damos por concluída esta sessão. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos pela vossa participação e tenham um resto de bom dia e de boa semana.